Vamos atualizar o dia, porque a cada hora aqui hoje, nesta segunda-feira, muitas atualizações, o tema está muito quente. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, cobrou, agora há pouco inclusive, mais informações da Advocacia Geral da União para avaliar o pedido de liberação de emendas da saúde. Mais cedo, ele também, Flávio Dino, negou outro pedido feito pelo próprio Senado, uma decisão, inclusive, que coloca o Senado Federal, pela primeira vez até, como potencial alvo das investigações na destinação desses recursos das emendas parlamentares. A reportagem é do Pedro Teixeira. Na decisão, Flávio Dino manteve bloqueadas as emendas de comissão do Senado Federal que não tenham sido empenhadas até o dia 23 de dezembro. O Senado alegava que seguiu todas as regras e procedimentos para aprovar indicações de emendas de comissão e que o destino delas foi formalizado por líderes partidários. No domingo, Flávio Dino havia dado 10 dias para o Senado se manifestar sobre as alegações da Câmara, que sugerem que o procedimento realizado para as indicações de emendas em dezembro foi o mesmo feito pelo Senado. Na mesma decisão, Dino manteve o bloqueio das emendas, mas abriu algumas exceções. No entanto, nesta segunda-feira, a Advocacia Geral da União disse num parecer que há dúvidas com relação a quais seriam essas exceções e orientou o governo federal a não fazer os pagamentos. Ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador, Dino é um dos poucos em Brasília que conhecem bem a forma como as emendas são negociadas. Até agora, porém, ele centrava as críticas nas inconsistências das emendas da Câmara. Mas as decisões mais recentes passaram a colocar o Senado Federal também no alvo. Para ele, o processo de emendas do Congresso é o ápice da balbúrdia com o orçamento público. Professora, você é uma das principais especialistas aí no Brasil, nessa área da ciência política, nessa questão do conflito entre os poderes e principalmente nessa questão das emendas parlamentares. Você vê uma solução? Nós, pelo menos aqui do jornalismo político, estamos há meses debatendo isso e sem solução. Vamos virar o ano sem uma solução e entrando nós não, né? Na verdade, os políticos e as cúpulas dos três poderes. Tem uma solução pela via política, mais acadêmica, até menos acadêmica e mais política? Olha, Caio, a única solução que eu vejo para esse impasse, que aí está mais concentrado nesse momento entre os poderes legislativo e judiciário, seria a participação da sociedade civil, no sentido de exigir aí uma mudança no sistema de emenda orçamentária que a gente tem atualmente no país. Eu tenho defendido, por exemplo, que a gente elimine todos os tipos de emendas orçamentárias, menos as individuais, e que elas deixem de ser impositivas. Isso não significa, não significa realocar recursos das outras emendas para as individuais, mas simplesmente ter um tipo de emendas individuais que atendem a todos os critérios que o ministro Flávio Dino tem pedido. Esse tipo de mudança só consegue vir de fora. A gente está chegando num momento em que há realmente um impasse dentro do sistema político e eu só consigo ver esse tipo de movimentação vindo via pressão da sociedade civil. Você vê essa, vamos dizer assim, indefinição nessa virada do ano, inclusive, com potencial de escalar e da política brasileira começar o ano, principalmente depois da eleição do novo comando do Congresso, 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, de ser ali um grande impasse, um grande problema político para a estabilidade política do país? Tem essa chance de uma escalada? Sem dúvida, acho que essa escalada vem acontecendo desde agosto, né? O ministro Flávio Dino, desde agosto, vem exigindo do Congresso aí mais transparência, mais rastreabilidade. Começou com as emendas PIX, agora a gente está na conversa sobre as emendas de comissão. O STF, no início do mandato do presidente Lula, já tinha transformado as emendas de relator geral em inconstitucionais. Então, a gente vem aí de um processo de bastante instabilidade no que diz respeito às emendas. O Dino fez uma movimentação agora de permitir que essas emendas sejam pagas. A gente já viu aí que o Executivo não vai pagar, agora ele vai para cima do Senado, quer dizer, a gente vai começar um ano, independente de quem assuma a liderança na Câmara e no Senado, com um problema que se transformou estrutural na política brasileira, que é
a questão tanto do poder que o Congresso tem sobre as emendas e o volume que essas emendas representam dentro do gasto público. Ô Daniel, você tem notado ali uma dobradinha do ministro Flávio Dino com o Palácio do Planalto? O Palácio do Planalto jura que não, mas estão jogando juntos, né? Tem uma tese ali que circula bastante, muitos defensores, eu também advogo um pouco dessa tese, você sabe bem, dessa aliança política do Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto. Tá jogando junto? Flávio Dino e Lula aí? Caio, tem uma suspeita muito grande, um sentimento muito forte por parte do Congresso, principalmente do lado da Câmara, de que sim, eles jogam juntos. Isso não dá para a gente comprovar, mas é o pior sentimento possível. Assim como é um sentimento muito ruim essa percepção de que Flávio Dino tem pretensões políticas, eleitorais ainda, e que, portanto, ele pode estar agindo de olho em alguma pretensão futura, de eventualmente até ser candidato à presidência da República. Isso é só uma especulação, não deixa de ser uma suspeita, mas é algo que contamina um pouco o processo de busca por uma solução. No final das contas, acho que o que a gente está vivendo é muito parecido, é um outro problema, mas é muito parecido com o que a gente tinha exatamente um ano atrás, quando, por falha da articulação política do governo, instalou-se aquela confusão, ou balbúrdia, nas palavras hoje de Flávio Dino, em torno da reoneração da folha de pagamento. E você teve tanto vai e vem, tanto estique e puxa, que o ano legislativo acabou sendo muito menos produtivo do que prometia por causa daquela confusão. O que se avizinha para 2025 é talvez esse mesmo cenário, esse mesmo processo, em que resolver um drama e um drama que afeta todos tão diretamente acaba sendo algo tão pesado que puxa para trás a agenda legislativa, faz com que o governo não consiga emplacar as suas pretensões no Congresso, o Congresso não consiga estar de olho em outros temas e trazendo o Judiciário para essa função, digamos, ruim também, que embora o propósito seja muito bom, que é de botar ordem nas emendas, e elas de fato cresceram 10 vezes em 10 anos e tomaram conta do orçamento federal, mas acabar sendo um pouco tragado pelo processo político e por essa ideia de que o Supremo, o Judiciário, se agigantaram diante dos outros poderes. Professora Beatriz, você nota a aliança política do Planalto com o Supremo ou na atuação do ministro Flávio Dino nisso, no sentido de tentar ajudar o governo Lula, no sentido de tentar ajudar o Palácio do Planalto a retomar um controle, pelo menos de parte desse orçamento público? Ou você, na sua percepção, é uma atuação estritamente jurídico-constitucional? Não se trata de atuação só jurídico-constitucional, né? Mas eu gostaria de lembrar que antes mesmo da gente chegar nesse processo, a primeira coisa que o STF faz, mais uma vez, no início do governo Lula, é transformar as emendas de relator geral em inconstitucionais. Então, isso precede aí essa possível aliança entre o ministro Flávio Dino e o governo Lula. O que eu acho que essa é uma reclamação do Congresso, né? Ouvindo aqui a fala do Daniel, ele fala que ficou 10 vezes maior o gasto, quer dizer, a gente está com as emendas hoje representando 24% das despesas livres do governo, né? Das discricionárias. Isso é impensável, inclusive em contexto comparativo, né? Com outros países. Então, eu acho que a gente está chegando num momento aí que assim, para mim, se o interesse do ministro Flávio Dino é essa pretensão presidencial, se há um acordo, assim, a gente chegou no momento que a situação está insustentável e a solução tem que vir de algum lugar, né? Eu não acho que o governo tenha capital político para bancar essa transformação sozinha. Eu concordo com o Daniel que o governo tem muitos problemas de articulação, mas nesse caso específico, o governo tem que lidar com um problema estrutural, que são as reformas das emendas orçamentárias que aconteceram em 2014, 2015, 2019, que transformaram essas emendas em positivas, igualitárias, e deram muito poder para o Congresso sobre essas emendas. Então, é um problema muito grande, maior do que a articulação aí no dia a dia com o Congresso. Agora, professora... Oi, Daniel, por favor.
Não, Caio, não, siga adiante, prossiga com a professora, por favor. Não, professora, eu ia te colocar uma questão justamente sobre isso, né? Até 2014, a gente vivia em Brasília, inclusive eu me mudei para Brasília em 2010, e lá morei 10 anos, cobrindo o Congresso Nacional e acompanhando muito esse processo orçamentário e de emendas e de Congresso. Uma situação extremamente previsível, mas que o que nós ouvíamos muito era uma situação do Congresso refém do Executivo, o Congresso refém do Palácio do Planalto. Por quê? Porque justamente a ausência da obrigação do Executivo pagar emendas fazia com que o Palácio do Planalto pudesse manipular o pagamento de emendas a depender da atuação parlamentar de deputados e senadores. Na prática, assim, em termos grosseiros, o Palácio do Planalto conseguia comprar o apoio parlamentar, dando ou não emenda para quem votasse a favor ou contra o governo. De certo modo, esse modelo pré-2014, eu não estou falando do modelo atual, mas e sei que você defende um modelo só de emendas impositivas individuais. Mas esse modelo pré-2014 também não causava uma distorção ali, de certa maneira, no sistema presidencialista, de fazer com que o parlamentar votasse se o Palácio pagasse ou não emendas para ele. Eu defendo só uma correção, individuais, não impositivas, tá? Acho que teria que voltar a reverter aí a decisão de 2014. Olha, eu acho que assim, a imprensa toma esse toma lá da cá, que precede aí a reforma de 2014, como algo, como um vício, né, do sistema. Esse foi um equilíbrio que a gente encontrou no nosso sistema de presidencialista multipartidário, não programático, né? A gente tem um sistema partidário não programático, então que não dá para esperar que essas decisões, que essa construção de apoio seja feita só com base em política pública. Ela é feita pré-2014 com base, segundo uma parte da literatura em ciência política, com base na distribuição de cargos ministeriais, burocráticos e na distribuição de emendas. Agora, é importante a gente lembrar, Caio, que essas emendas orçamentárias, antes delas virarem esse monstro que elas viraram agora, elas eram, né, originalmente são recursos que os parlamentares enviam para suas bases para atender as bases, né? Elas levam melhorias. Muitos municípios dependem desse dinheiro para fazer melhorias básicas, como, por exemplo, compra de máquina de raio-x. Então, eu defendo as emendas orçamentárias, acho que elas são importantes do ponto de vista da representação democrática, e ali, pré-2014, serviu essa função de azeitamento do sistema presidencialismo multipartidário que a gente tinha na realidade que a gente tem, era o equilíbrio que a gente tinha. Era mais previsível lá do que aqui. Aqui, a gente está falando de um cenário em que, assim, ano a ano, a cada ciclo orçamentário, o Congresso está com mais desejo de tomar controle do orçamento, inventando mais ideias mirabolantes para tomar mais controle do orçamento. Eu acho que a gente saiu de uma situação em que o Executivo tinha bastante prerrogativa, e o Constituinte não fez isso à toa, né? A gente tem experiências anteriores que mostram problemas de ter um sistema que não seja assim, para um sistema no que o Congresso tem bastante poder e está deixando o Executivo refém em relação às emendas. Então, assim, a gente saiu de um extremo para o outro, né? Eu acho que o ideal seria ter um Congresso coparticipador na formulação de políticas públicas, não o que a gente está vendo agora. Daniel? Caio, acho que, no fundo, não sei se a Beatriz me permite esse tipo de pergunta aqui, de dilema para ser colocado, assim, a emenda parlamentar é algo bom ou é algo ruim, né? Se a gente pensar do ponto de vista econômico, você tem todas essas vantagens de chegar com recursos na ponta que muitas vezes o governo federal não tem a capacidade de enxergar, e um parlamentar que está em contato com as suas bases consegue receber essa demanda e processar e falar assim, olha, aqui falta uma máquina de raio-x, ali falta um recurso para a educação numa cidade que não vai ser vista pelo ministério que centraliza aquelas políticas públicas. Agora, quando isso passa de 5 bilhões de reais no orçamento anual para 50 bilhões e chega a 25% das despesas discricionárias, é algo que desorganiza as políticas públicas. Até as emendas de bancada, que tendem a ser estruturantes, elas não estão olhando obras mais estruturantes. A construção de um hospital numa cidade grande na capital, a duplicação de uma rodovia, uma obra num porto. Não está olhando mais isso, porque a emenda de bancada, segundo o projeto aprovado recentemente, pode ser usado em 16 prioridades diferentes, ser dividida em 10 subações. Então, isso não é uma obra estruturante, por óbvio. Agora, do ponto de vista político também, a emenda passou a ser, digamos, um reprodutor de ciclos. Eu digo isso porque o deputado recebe uma demanda ali do prefeitinho,
entrega o dinheiro via emendas, reelege esse prefeito, que a gente viu na eleição agora de 2024, é claro, prefeitos que se reelegeram receberam 33% mais emendas parlamentares per capita do que prefeitos que não se reelegeram. Ele recebe o recurso do deputado, trabalha 2 anos depois para aquele deputado ser reeleito e o ciclo vai se retroalimentando. E nunca tem fim. O governo não tem força política para botar um freio nisso. O Congresso não fará voluntariamente nenhuma modificação num projeto em que beneficia os parlamentares de turno e que, no final das contas, dá a cada parlamentar um cheque de mais de 30 milhões de reais por ano, independentemente de ele votar com o governo, não votar com o governo, gostar de Arthur Lira ou não gostar de Arthur Lira. Então, alguém precisa romper esse ciclo político. Agora, romper com o menor custo possível. Exatamente. Professora, eu tenho assim, só uma percepção também de que o processo, que hoje acho que nós três concordamos que hoje é um mastrodonte disfuncional, né, e que leva a irregularidades, tanto que muitos analistas e as próprias informações que nós temos também de muitas investigações de corrupção em curso no país a partir dessas emendas, inclusive essa do Rei do Lixo, lá de Salvador, né? Também muitos recursos ali com emendas. Ok, concordamos sobre isso. Eu só reflito se o processo político que levou a esse mastrodonte não foi também um processo legítimo de presidentes da República fragilizados politicamente pelas circunstâncias todas. Estamos falando da Dilma Rousseff, estamos falando do Bolsonaro e mais de 100 pedidos de impeachment, do Michel Temer, né, que foi alvo de 2 denúncias. O presidente Lula chega no seu 3º mandato com isso. E aí, um processo de aprovação de 4 emendas constitucionais que levou a esse mastrodonte. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, um ministro relator, que é ex-ministro da Justiça desse próprio governo, tentando consertar isso com base em princípios constitucionais, né? Principalmente o princípio da transparência, da rastreabilidade dos recursos públicos, né? Esse é um ponto. E só outro ponto também que eu queria te ouvir sobre essas duas questões. Quando você coloca, o sistema anterior colocava... o sistema hoje coloca o Congresso, o governo refém do Congresso, o sistema anterior colocava o Congresso refém do governo. Né? Então, se não teria um caminho do meio, não me parece ser, respeitosamente também, né? Estamos num debate público aqui, né, professor? A emenda não ser impositiva. Acho que talvez a impositividade da emenda, que seja individual, mas de alguma maneira que não vincule, que não seja o presidente de plantão pagando emenda para quem votar com ele. Porque aí você está comprando, né, entre aspas, ali o parlamentar, na minha percepção, professora, mas eu queria te ouvir de novo sobre isso. Veja, eu não vejo problema, Caio, com essa configuração do toma lá da cá, desde que todas as exigências que o ministro Flávio Dino faz e que ele está fazendo, mas assim, ele não é o primeiro a fazer, tá? Se você olha aí o material do TCU, por exemplo, o TCU não consegue fiscalizar, fazer auditoria das emendas como precisaria fazer, porque não tem braço para isso. Mas o TCU vem apontando isso há alguns anos. Se essas ferramentas forem legais, transparentes, rastreáveis, se a gente conseguir saber exatamente o que está sendo feito com o dinheiro, se elas tiverem um teto, quer dizer, a gente está falando aqui de sair desse monstro que virou em termos do quanto representa do gasto público, se elas forem só as individuais, quer dizer, se for um escopo definido, eu acho que elas são importantes, e aí elas podem até servir como base de negociação, porque eu acho até um pouco ingênuo a gente achar que a construção, a costura política não vai ser feita de barganha, né? De toma lá da cá. Ela vai sempre ser feita de barganha. Vai ser uma parte com base em política pública, uma parte vai ser com base em recurso, né? Não tem como. Isso é uma realidade em diversos países, né? A questão é a ferramenta que está sendo usada para se fazer isso. A gente tem uma ferramenta hoje que está completamente distorcida. E aí a sua fala sobre os presidentes fracos é muito, muito feliz, né? Porque o que acontece? Essas duas reformas que levaram o Congresso a vir com essa ânsia que está sobre as emendas orçamentárias, elas aconteceram justamente em 2 gestões de executivo fraco, que foram Dilma
Rousseff e Jair Bolsonaro, né? Não é por acaso que essas reformas constitucionais acontecem nesse momento. Então, acho que o que aconteceu aí no meio do caminho foi um executivo que parou de servir como o ponto focal de coordenação de políticas públicas em dois momentos. Isso acabou dando um desarranjo no sistema, gerou esse problema que a gente está vendo hoje, e a questão é como a gente voltar para uma situação. Eu não acho que a gente vai voltar a ter um Congresso que seja carimbador apenas, né? Acho que a gente nunca nem teve isso. Talvez um pouco ali no começo da redemocratização, mas que volte para o Executivo ser o coordenador principal e o Congresso como co-coordenador, como co-formulador, né? Eu acho que voltar para um equilíbrio desse seria o ideal. Aí a questão é como a gente refaz e repensa essa questão das emendas orçamentárias, porque o jeito que elas estão, a forma que elas tomaram hoje em dia está inviabilizando a própria aprovação, por exemplo, do que a gente viu aí das medidas fiscais do ministro Fernando Haddad. O governo teve muito problema. Por quê? Porque tem esse problema estrutural de falta de ferramenta, a gente não, assim, a gente está com isso e a gente está chegando em impasse atrás de impasse atrás de impasse. Acho que a gente vai começar o ano legislativo em 2025 de uma maneira bem complicada. Tá bem, e certamente você voltará aqui, professora. Você é das principais especialistas nesse assunto, inclusive. Já tentamos outras vezes trazê-las, mas por questões de fuso horário, estava em outro país e não foi possível. Mas a Beatriz Reis, é cientista política, pesquisadora da Universidade de São Paulo, da USP e da Fundação PopVox, também autora de um livro sobre o Congresso Nacional. Excelente ano novo para você, professora, e para os seus. Até breve. Mesmo para vocês, obrigada pelo convite.